graças a Deus por mais este domingo na casa do Senhor, para juntos aprendermos a sua palavra, para meditarmos, e para nós é motivo de muita alegria, né, poder estar na casa do Senhor neste domingo, penúltimo já do mês de janeiro, né? Amém. Próximo domingo já é o último de janeiro, o pastor Lauro vai pregar, né? Graças a Deus. Olha aí, a Zoe vai para culto infantil, Deus abençoe. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. É o texto da nossa reflexão nesta manhã. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 até o versículo de número 9. Vamos gravar, Nicolas. Amém. Nós colocamos no YouTube a pregação. Domingo passado nós colocamos o culto todo, mas a gente acha que, né, não tem muita visualização quando é o culto todo. Então a gente está colocando a pregação, voltando a colocar somente a pregação aos domingos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Amém. Vamos orar. Amado Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, pela tua palavra viva, eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes. Ela nos alimenta, ela nos sacia. Por isso, ó Pai, nesta manhã de domingo, nós queremos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Nós queremos nos alimentar da tua palavra. Nós queremos ser edificados e desafiados segundo a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração e edificando as nossas vidas. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor, rocha minha, Deus meu, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, a Bíblia nos diz que nós estamos vivendo os últimos dias. Há até uma tradução que diz que os últimos dias também seriam tempos difíceis, seriam também dias trabalhosos. É o que o apóstolo Paulo escreve também a Timóteo, se não me engano, no capítulo 3 dessa mesma epístola. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos dificultosos. Esses tempos trabalhosos, esses tempos difíceis, não somente são assim um diagnóstico do tempo, do nosso século, da nossa era, mas também muitas vezes eles de alguma forma qualificam, eles também de alguma forma são um diagnóstico da igreja dos últimos dias, da nossa igreja, do nosso tempo, da igreja cristã como um todo espalhada pelo mundo. Sim, porque é inegável que o mundo vive tempos difíceis, que o mundo vive um tempo trabalhoso, né? Um tempo de muita angústia, um tempo de muita indefinição, um tempo de muita incerteza, um
familiar, crise ambiental, crise econômica, crise política, crise de todas as sortes. Mas a igreja cristã também vive, de certo modo, esses tempos difíceis. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele também estava diagnosticando não só os tempos difíceis como a nossa era, como os últimos dias, o mundo secular, mas Paulo também estava se referindo à igreja cristã, porque a igreja cristã também viveria esses tempos trabalhosos, esses tempos difíceis. Daí é inegável que a nossa visão de mundo e a nossa visão da igreja cristã, não há como negar que realmente a igreja vive esses tempos difíceis. Há nessas dificuldades da igreja da atualidade, uma que tem sido assim gritante, que é o fato de que cresce a cada dia o número de pessoas desencantadas com a igreja. Há até um movimento surgido nos Estados Unidos que se alastrou pelo mundo, que é o chamado da igreja emergente. É um movimento que saiu até uma capa de uma revista americana que de alguma forma resume, sintetiza esse movimento, que diz assim: siga Jesus e esqueça a igreja. É a síntese, é o resumo desse movimento chamado igreja emergente, que é um movimento de crentes, de pessoas desencantadas com a igreja, e que a importância é para eles seguir a Jesus, que a igreja não importa. Não é à toa que muitos dizem que as portas de saída da igreja são muito maiores do que as portas de entrada, simbolicamente, porque há muitas pessoas entrando na igreja, mas há muitas pessoas desencantadas saindo das igrejas. E aí, se essa visão existe realmente no nosso tempo, nós precisamos recuperar, resgatar a visão de uma igreja bíblica, de uma igreja contagiante, de uma igreja atraente, de uma igreja onde todo mundo se sinta bem de estar presente, onde todo mundo se sinta bem de estar nessa comunhão. Afinal, a palavra de Deus nos diz que a igreja não é do homem, não é de uma denominação, não é do papa, não é de um bispo, não é de um pastor. A igreja continua sendo de Cristo. Amém, irmãos? Jesus declarou para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja é do Senhor Jesus. Por mais que os homens tentam de alguma forma dirigi-la, tentam de alguma forma dominá-la, mas a igreja é do Senhor. Portanto, nós precisamos, como igreja do Senhor, sermos uma igreja cada vez mais contagiante, atraente, bíblica, fundamentada na palavra de Deus, de tal modo que as pessoas sintam desejo de estar congregadas, sintam desejo de estar cada vez mais unidas em comunhão, buscando a presença de Deus e aprendendo da sua palavra conosco. Você pode dizer amém? Nesse sentido, o apóstolo Paulo, aqui escrevendo a Timóteo, nos traz alguns princípios de como ser uma igreja atraente e contagiante. Esse é o título do sermão, uma igreja contagiante. E aqui o apóstolo Paulo, ele traça para nós pelo menos 4 princípios de como ser essa igreja atraente. Paulo está escrevendo a Timóteo e ele está se despedindo da vida, porque em breve ele estaria sendo decapitado pelo Império Romano, ao mando de Nero. E Paulo, prevendo então a sua morte, escreve essa epístola a Timóteo, e ele está aqui então fazendo uma série de recomendações. E nesse texto especificamente, Paulo está fazendo algumas recomendações a Timóteo, que nós podemos pegar para nós como cristãos na atualidade, e entendemos que aqui há princípios que devem fundamentar uma igreja atraente, uma igreja contagiante, uma igreja relevante para o nosso tempo. Nós temos então aqui que o apóstolo Paulo, ele faz uso de pelo menos 4 verbos, e nesses 4 verbos estão aqui esses 4 princípios que eu gostaria de pensar e refletir com você nesse texto, entendendo que aqui há 4 princípios para sermos uma igreja contagiante, para sermos uma igreja
para o nosso tempo. Então note o versículo de número 1, no capítulo 2, né? Tu, pois, filho meu, fortifica-te, olha o primeiro verbo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Primeiro princípio, então, de um cristianismo relevante, ou de uma igreja contagiante, de uma igreja atraente, é o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, que ele deve, tu, pois, filho meu, fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus. O primeiro princípio é o princípio da graça. A igreja cristã que quiser ser relevante, e Paulo aqui diz então isso a Timóteo, que ele deve fortalecer-se na graça, a doutrina da graça, o princípio da graça de Deus deve ser a fortaleza de Timóteo, como homem de Deus, como servo do Senhor, como discípulo de Jesus. Timóteo deveria se fortalecer na graça do Senhor, na graça que está em Cristo Jesus. E aí nós podemos transpor isso para nós, e Paulo então com que está dizendo para nós, se há um princípio que a igreja cristã precisa estar fortalecida, fortificada, é o princípio da graça que está em Cristo Jesus o Senhor. Mas o que é a graça? C.S. Lewis, uma certa vez, num debate na Universidade de Oxford, o debate estava rolando com vários acadêmicos, sobre qual era a distinção que tinha, qual era a doutrina, qual era o princípio que existia no cristianismo que o distinguia das outras religiões. E alguém disse, talvez tenha sido a ressurreição de Jesus, e aí outra pessoa objetava, não, mas na mitologia grega tinha o fênix que ressuscitava, aí outra, a clemência, né, porque o Deus do cristianismo é clemente, e aí alguém disse, não, mas o islamismo também propaga isso. Aí C.S. Lewis entra na sala e fecha o debate dizendo, sim, uma doutrina que é peculiar e só o cristianismo tem, é a doutrina da graça de Deus. E aí o debate se encerrou. Mas por quê? Porque o que é a doutrina da graça de Deus? O que é que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Timóteo, você deve se fortalecer. Igreja, há um princípio, há uma doutrina pelo qual nós devemos estar fortalecidos. A doutrina da graça. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a doutrina, é o ensinamento, é o princípio de que Deus, Ele decidiu, escolheu se relacionar conosco, não nos princípios da lei, não nos princípios de que Deus é como que um contador que está com um livro aberto, contabilizando os nossos pecados, mas Deus, a doutrina da graça é isso, Deus resolveu, decidiu, decretou nos amar incondicionalmente, aleluia. Essa é a doutrina da graça, meus irmãos, de que eu vou organizar a minha vida na relação com Deus que me ama, com Deus que me perdoa, com Deus que usa de misericórdia para comigo. Não mais eu vou querer agradar a Deus através das minhas obras, através do meu esforço, através da minha santidade, não, porque o Deus revelado nas Escrituras, o Deus revelado na graça de Jesus, é o Deus que deseja se relacionar conosco a partir do perdão, a partir do seu amor unilateral e incondicional. É por isso que Filipe Yancey, o grande escritor evangélico, dizia que eu não posso fazer nada para Deus me amar menos, eu não posso fazer nada para Deus me amar mais, porque o amor de Deus é incondicional, Ele nos ama com amor eterno. A Bíblia Sagrada diz, com benignidade eu te atraí para mim. Isso é graça. Paulo está dizendo, fortifica-te, Timóteo, na graça que está em Cristo Jesus o Senhor. Amém, amados? Há um escritor cristão que tem uma frase muito interessante, que ele dizia assim, abre aspas, se fosse depender da minha santidade para ser salvo, da minha obediência ou das minhas boas obras,
existiria um lugar bem reservado para mim no inferno. Fecha aspas. Sim, meus irmãos, nós cristãos, nós, igreja, devemos estar fortalecidos nessa doutrina fascinante que é a graça de Deus, de que Deus resolve olhar para nós e nos perdoar, nos amar, nos acolher, nos receber, festejar a nossa vida, festejar o nosso arrependimento e a nossa volta para Ele. Há um escritor, né? Ele foi traficante de escravos na Inglaterra no século XVIII, e ele foi traficante de escravos, mas ele ouviu o Evangelho e depois de uma tempestade e tal, ele se converteu, ele se voltou para o Senhor. E aí ele se tornou pastor, pregador do Evangelho, e ele escreveu um dos hinos mais famosos de toda a história do cristianismo, cantado hoje no mundo todo, chama-se Amazing Grace, né? Maravilhosa graça. Estou falando de John Newton, ex-traficante de escravo, que se converteu. E nesse hino, que reflete muito a vida dele, a vida de todo aquele que se volta para o Senhor, é um hino que traduzido se diz, né? Eu era cego, eu era perdido, mas o Senhor me alcançou pela sua preciosa, pela sua maravilhosa graça. Meus amados, é por isso que Paulo está dizendo: queremos ser uma igreja atraente, queremos ser uma igreja contagiante, que nós estejamos fortalecidos, que nós estejamos fundamentados, que nós estejamos fortificados pela fascinante doutrina da graça salvadora do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. É por isso que Paulo está dizendo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Mas há um segundo princípio, e eu quero avançar com você nesse segundo princípio, porque está aqui no versículo de número 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O verbo agora é transmite, né? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Qual é o segundo princípio que está aqui nesse texto, que tem a ver com Timóteo, mas que tem a ver também comigo, com você e com uma igreja que deseja ser atraente? É uma igreja que deve ser multiplicadora do ensino. Paulo está dizendo: olha, você ouviu de mim, né? Através de muitas testemunhas, e se você ouviu isso, transmite a outros homens fiéis e também idôneos, para que eles também multipliquem esse ensino para outros. O que é isso senão discipulado? Foi o que Jesus ensinou lá na chamada grande comissão, quando Jesus, né, disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, né, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o mesmo princípio. Paulo aqui está dizendo a Timóteo: você recebeu, né, a palavra do Senhor, você recebeu o Evangelho de Jesus através de muitas testemunhas, e aí então você deve transmitir a outros homens idôneos, fiéis, e estes outros, por conseguinte, vão transmitir a outras pessoas, para que o Evangelho seja multiplicado, para que o discipulado aconteça. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: é preciso haver essa multiplicação do ensino, é preciso que a igreja cristã seja discipuladora. Que coisa bonita! Ontem nós tivemos aqui, né, depois vai ser colocado no Data Show, vários jovens, né, vindo de várias partes do Brasil e também estrangeiros, né, que vieram evangelizar aqui nas ruas do bairro. É a Zoe aí, ó, sem problema nenhum não. Está conhecendo o templo, né? Coisa linda. Então o princípio é que esses jovens, né, estavam evangelizando e tal, né, falando de Jesus, coisa bonita. Eles se
sentem, né, vêm dos seus estados, estão participando de um treinamento, mas se sentem à vontade para sair nas ruas desse bairro, para falar de Jesus, para proclamar o nome de Jesus, para convidar as pessoas a ter um encontro com Jesus. Mas não fica só nisso. Eles também anotaram alguns nomes, né, alguns telefones, né, convidaram as pessoas para virem à igreja, porque eles entendem, claro, que basta não somente aceitar a Cristo, entregar ao Senhor Jesus, entregar a vida, não somente ouvir o Evangelho, mas também é necessário ser acompanhado, ser discipulado, ser de alguma forma doutrinado, porque através da doutrina, através do discipulado, estas pessoas poderão alcançar outras. Este é o princípio, meus irmãos. E aí, Paulo está dizendo aqui a Timóteo que se ele deseja ser um cristão relevante, e se nós queremos ser uma igreja atraente, contagiante, nós precisamos ser multiplicadores do ensino, discipulado. Nós precisamos cada vez mais ensinar a palavra de Deus, né? Cada vez mais estar meditando na palavra, ensinando a palavra, ensinando a doutrina. Nós queremos muito em breve também iniciar, né, um curso de discipulado, um curso de teologia, um curso de liderança, para que os irmãos tenham a oportunidade de cada vez mais aprender com muita profundidade a palavra do Senhor e estarem, né, não somente aprendendo para si, mas que também seja multiplicado, para que outras pessoas também conheçam o Senhor, para que outras pessoas também conheçam o didaquê, o ensino apostólico, o ensino das Escrituras, o Evangelho do Senhor Jesus. Amém, igreja? Mas eu vou para o terceiro princípio, e o terceiro princípio está no versículo número 3. Olha aí o terceiro verbo que Paulo vai usar, que está norteando então esses 4 princípios que nós temos nas Escrituras para ser uma igreja relevante. Ele diz: participa. Aí o terceiro verbo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E aí o versículo 4 ele continua na mesma argumentação: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Aí outra metáfora para a mesma ideia: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o versículo 6, uma outra metáfora também para a mesma ideia: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondere o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O terceiro princípio para ser uma igreja atraente, contagiante, para vivermos um cristianismo relevante no nosso tempo, é uma igreja ser solidária no sofrimento. Nós temos, meus amados irmãos, que Paulo está dizendo aqui a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Todos nós sabemos que a vida humana, viver é sofrer, já dizia Buda. A experiência do sofrimento é universal. Todos experimentamos ou experimentaremos o sofrimento em nossas vidas. Nisto não há diferença entre o cristão e o não cristão. Todos igualmente sofrem. Porém, o sofrer como cristão traz uma diferença, traz um diferencial. Aquele que é cristão tem o consolo do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, abra aí a sua Bíblia, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, quando Paulo usa uma bela expressão, quando ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha que bela expressão do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que o Deus bíblico, o Deus que os cristãos creem, é o Deus de toda consolação. Que coisa maravilhosa! E ele ainda diz mais: e ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos
Olha aí, então, Paulo está dizendo que Deus é o Deus de toda consolação. E isso, para os cristãos, deve fazer toda a diferença. Mas o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é: participa dos meus sofrimentos. A igreja precisa ser solidária com o sofrimento humano e com o sofrimento nosso, o sofrimento de nós, cristãos. A solidariedade uns para com os outros deve marcar a vida dos cristãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: chorai com os que choram, como também alegrai-vos com os que se alegram. Esta é uma faceta do cristianismo que precisa ser recuperada por nós, se queremos ser uma igreja contagiante, ser uma igreja solidária. Há muito sofrimento, há muita carência, há muito padecimento no nosso mundo, mas também a igreja cristã precisa ser uma igreja solidária, precisa ser uma igreja do ombro amigo, para podermos acolher, para podermos ajudar, para podermos nos solidarizar, para podermos ter empatia com o sofrimento, seja das pessoas que não conhecem o Senhor, mas sobretudo com aqueles que já conhecem o Senhor, porque nós recebemos o consolo de Deus. E Paulo está dizendo: Deus é o Deus de toda consolação, que nos consola, para que também possamos consolar uns aos outros. Amém? Mas essa é uma visão que nós precisamos ter. Há um Deus que nos consola, há um Deus que nos conforta, há um Deus que se solidariza com o nosso sofrimento. Por isso ele foi à cruz, também por isso ele foi à cruz. Ele foi à cruz para morrer pelos nossos pecados. Ele foi à cruz para trazer o perdão, a redenção para os nossos pecados. Mas a cruz também é a manifestação sublime da parte de Deus, de que ele se solidariza com o sofrimento humano. Daí muitos teólogos dizem que para o problema do sofrimento nós não temos uma resposta total, completa, cabal. Esse, para os teólogos, para os filósofos, é a chamada teodiceia, é o problema do sofrimento. Como é que Deus é bom e permite o sofrimento? Como é que Deus é poderoso e permite o sofrimento? Nós não temos uma resposta cabal, completa para o sofrimento, mas nós temos uma resposta satisfatória para o sofrimento humano, que é o fato de que Jesus foi à cruz, morreu a nossa morte e se solidarizou com o nosso sofrimento, com as nossas dores, e foi chamado pelo profeta Isaías de homem de dores, que sabe o que é sofrer. Amém, igreja? Portanto, nós precisamos ser, se queremos ser uma igreja solidária, né? Se queremos ser uma igreja relevante, ser uma igreja solidária, ser uma igreja que participa dos sofrimentos dos outros, que participa, né, com empatia da carência emocional, da carência existencial das pessoas, sendo solidários, né, sendo empáticos. Nós estamos para começar, né, aqui em breve, e ontem foi sábado, eu já divulguei o chamado Sopão dos Idosos, né? Nós vamos contemplar pelo menos 30 idosos no final do mês de fevereiro, mas eu já fiz o cadastro deles aqui próximo, e de 30, né, idosos, e eu divulguei que era na último sábado de fevereiro. Mas ontem nós estávamos aqui com os jovens da CRU, e aí chegou o Senhor, né? Chegou o Senhor: eu vim participar do Sopão. Eu disse: ô Senhor, não é hoje não, é no mês de fevereiro e tal. Mas ele estava inscrito, né? E ele já veio lá, né? Por quê? Porque há uma carência, né? As pessoas estão necessitadas, né? E parte esse grupo aí que nós cadastramos são pessoas carentes, necessitadas, e que estão sofrendo, né, com privações, e que a igreja cristã deve fazer a sua parte, sendo solidária, estendendo a sua mão. E o mínimo que nós podemos fazer, e nós vamos fazer em nome de Jesus, é um sopão que nós vamos oferecer uma vez por mês, pelo menos por enquanto, ali no salão social da igreja, pelo menos para 30 idosos. Amém, igreja? Mas vamos lá para o quarto e último princípio. Está aqui no versículo de número 8. Lembra-te de Jesus Cristo. Olha aí o verbo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O último princípio de uma igreja atraente, uma igreja contagiante,
está no fato de que ela deve estar centrada em Jesus Cristo. Paulo diz a Timóteo: lembra-te, não esquece de Jesus Cristo. Este conceito pode até soar estranho para muitos. Afinal, Timóteo e nós, somos discípulos de Jesus. No entanto, a recomendação paulina faz sentido, porque todos nós, Timóteo também não era diferente, somos tentados a adotar modelos e exemplos outros que não o Senhor Jesus. E daí, Timóteo tinha na sua época o exemplo dos filósofos gregos, Nós temos em nossa época coachings, líderes cujo modelo não é Jesus, mas cujo modelo são empresários, são marqueteiros, são capitalistas, são gerentes, são déspotas. Então nós cristãos somos convidados, se queremos ser uma igreja e viver um cristianismo relevante, a não nos esquecermos de Jesus. É o nosso modelo, é o nosso paradigma, é o nosso exemplo, é o nosso Senhor, é aquele a quem nós devemos imitar. Por isso o nome cristãos, pequenos cristos. Amém, amados? É interessante que a igreja na atualidade, muitas igrejas na atualidade, têm perdido a centralidade de Cristo na pregação. Por isso se fala muito hoje de músicas e de pregações antropocêntricas, cujo teor é somente o que Deus vai fazer pelo homem, o que Deus está fazendo, como se Deus fosse um serviçal do homem. Muito bem expresso numa música do grupo Logos, que dizia assim: quem antes era servo, agora acha-se Senhor, dizendo a Deus o que Ele tem que fazer, como Ele tem que ser. Mas essa é um dos problemas do nosso tempo. Muitos dos cristianismos que se vivem aí, fora, muitas vezes não estão centrados na pessoa de Jesus, estão centrados na pessoa do homem. Há um vídeo que muitas vezes eu vejo na internet, até mesmo no Instagram, quando um certo bispo, conhecido no Brasil, o pentecostal, diz que estava diante de um problema, e ele se colocou diante de Deus e disse: mas eu não falei assim, Senhor, faz esse milagre na minha vida, Senhor, faz isso, porque eu estou da... E aí ele dizia com as palavras dele, eu disse foi com revolta, eu disse foi com raiva, Deus, tu tem que fazer isso, eu vou te colocar na parede, tu tem que fazer isso. Misericórdia, que evangelho é esse? Que Deus é esse? É um evangelho antropocêntrico, onde Deus quer mandar o homem, onde Deus tem o direito de onde o homem tem o direito de se revoltar contra Deus e mandar em Deus. Nunca, jamais, 1000 vezes não. Paulo está dizendo a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo. O evangelho é Jesus. O evangelho está centrado na pessoa de Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós somos seus servos. Fala, Senhor, que o teu servo ouve e deve obedecer. Amém, amados? Portanto, aqui Paulo está dizendo: lembra-te de Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos, portanto Ele é o Senhor, Ele é o descendente de Davi, Ele tem as promessas messiânicas, segundo o meu evangelho. Portanto, meus amados irmãos, não esqueçamos, porque há igrejas esquecendo disso, há pastores, há pregadores esquecendo disso, que o nosso paradigma, o nosso exemplo maior, o nosso Senhor é Jesus. Não podemos jamais esquecer deste exemplo, não podemos jamais deixar passar a vida, o ensinamento e a imitação de Jesus, que todos nós precisamos cada vez mais vivenciar. Se queremos ser uma igreja contagiante, se queremos ser uma igreja atraente, não podemos esquecer do nosso paradigma único e suficiente: Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Vamos terminar então essa nossa reflexão, porque aqui vimos o quanto o apóstolo Paulo
através de 4 verbos, traz para todos nós, como para Timóteo, 4 princípios fundamentais para sermos uma igreja relevante e atraente nos nossos dias. Lembramos que devemos ser fortalecidos na graça. Lembremos-nos que devemos ser multiplicadores do ensino apostólico. Lembremos-nos que devemos ser solidários no sofrimento e centrados no modelo que é Jesus para os nossos dias. Só assim, meus irmãos, nós viveremos um cristianismo relevante para o nosso tempo. Você pode dizer amém? Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Ó Senhor amado, Deus bendito, nós queremos, Senhor, ser essa igreja atraente e contagiante. Para isso, Senhor, nós queremos viver esses princípios que o apóstolo Paulo compartilhou com Timóteo, seu discípulo amado. Deus, em nome de Jesus, que possamos nos fortalecer na graça, essa doutrina, esse ensinamento, essa revelação fascinante do Senhor, que possamos ser uma igreja multiplicadora do ensino, ó Pai, que possamos ser discipuladores, todos nós, não só o pastor, não só o presbítero, a presbítera, mas todos nós, que sejamos multiplicadores do ensino apostólico. Deus, que possamos também participar dos sofrimentos, Senhor, sendo solidários, ó Pai, com o carente, com o necessitado, com o desconsolado, que possamos levar consolo, que possamos levar a paz, que possamos levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Senhor, que as nossas vidas e que a nossa pregação, ensino, música, enfim, que toda a nossa vivência como igreja seja lembrando de Jesus, seja centrada, cristocêntrica, centrada na pessoa de Cristo Jesus, aquele que descende de Davi, aquele que é o Senhor de todas as coisas. Em nome e por amor de Cristo oramos e te agradecemos desde já. Amém. Bem, nós vamos passar agora para um momento muito especial hoje, nesse domingo, que é o recebimento de membros. Nós temos 4 pessoas muito amadas nossas aqui, que serão recebidas como membros da nossa igreja.